pessoal, eu vou estar gravando essa aula aqui para demonstrar um firewall criado por mim e pela equipe para o curso de Desenvolvimento de Sistema de Rede de Computadores da Universidade da PUC Minas, tá? Com abordagem, né, como eu disse, um firewall utilizando IP-tables. Foi desenvolvido, né, uma oportunidade muito boa, muito importante, valiosa para os estudantes, justamente para a segurança de rede na área de rede de computadores, né? A implementação de um firewall eficaz, né, no controle de acessos à internet, né, ao controle do que é baixado, o que é acessado na internet. O sistema que a gente utilizou foi um Linux, né, um Debian 11, né, a última versão. E vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o código aqui que foi criado, né? Quando eu aciono o firewall, a primeira coisa que ele faz é limpar as regras que estiverem setadas, que estiverem, entre aspas, né, um lixo na memória. Então ele limpa todas as regras, porque lá embaixo vocês vão entender o que acontece com o firewall aqui nas condições que ele está. Quando eu gero, eu limpo, ele vai verificar para mim se existe um arquivo regras salvas .v4, que seria um txt no Linux, né? Então, se o arquivo não existir, que é esse arquivo aqui, né, regras salvas, onde as regras, tudo que eu for inserindo no firewall vai ser gravado nesse bloco de notas, né, vamos dizer assim. Então, se esse arquivo não existe, por algum motivo eu apaguei ou ele foi deletado, quando roda o programa, né, o firewall, ele vai lá, verifica se não existe. Se existe, ok, ele passa. Se não existe, ele cria essa pasta aqui. Dependendo do que for usado, eu já deixei comentado, dependendo da empresa o que for usado, ele já inicia com drop. Ele vai bloquear todo o conteúdo da internet, não vai passar nada, né? Eu posso especificar para ele baixar, acessar unicamente um site só no trabalho. O resto fica tudo bloqueado. Da mesma forma, eu posso liberar tudo. De início, né, de configuração, automaticamente ele já está com uma set, passa todas as regras. E eu fui incrementando, por exemplo, alguns arquivos que são, no entender, né, perigosos para serem baixados por pessoas que não tenham conhecimento ou até por questões de segurança mesmo, né, de rede dos computadores. Então, é bloqueado baixar toda a extensão .exe, .bat, MSI, né, que pode ser a atualização da Microsoft, por exemplo, algum arquivo de execução, né, executava MSI, arquivo zip, arquivo RAR e CMD, né? Então, só nesses comandos aqui, né, com final drop, eu consigo estar aumentando a segurança do meu sistema nisso aqui. Lógico, isso aqui é caráter de laboratório, a gente limitou, a gente, né, dependendo, você tem que liberar um RAR, um zip aí para o pessoal baixar, né? Às vezes um programa, mas geralmente quando é um programa, o pessoal da TI vai e executa a instalação desse programa. Não necessariamente o usuário final vai ter que executar, vai ter que chegar a instalar um programa, até para evitar mesmo uma forma de instalação de programas não liberados, né? E também coloquei algum conteúdo inapropriado. Poderia estar complementando aqui hoje, né, por causa da guerra, poderia estar bloqueando alguma coisa relacionada à guerra, morte, né, nesse sentido. Então eu coloquei alguns sites, né, algumas expressões mais conhecidas e alguns sites mais acessados no Brasil. Então já de cara ele fica bloqueado. Eu vou poder fazer pesquisa sobre sexo, por exemplo, mas na hora que eu tentar acessar alguma coisa que tiver sexo, o proxy barra. Então tem que ser uma pesquisa mais elaborada para estar passando. As configurações de NATs, então, para o firewall ser executado e passar pelas configurações do Linux, eu tenho que executar esse comando que fica dentro desse arquivo systconfig, tá? Então eu tenho que ir nessa linha, né,
net.ipv4 e colocar ele como accept, ele funciona. Aí depois só rodar esse comando, ele já começa a funcionar. Eu posso estar bloqueando todas as portas, tá? Que no caso eu comentei, mas eu posso, como lá em cima eu disse, eu posso estar bloqueando as portas de 0 até as portas conhecidas aí, mais conhecidas. Mas no momento não é o caso, é só um caráter de conhecimento para a gente estar demonstrando como que funciona. Eu liberei a porta 5500, que é a porta do site, né, que o IPv4 vai comunicar com o nosso provedor, com o proxy propriamente, né, provavelmente que eu falo, aonde a pessoa vai estar inserindo os dados de bloqueio ou liberação. Então, para estar funcionando direitinho, eu liberei essa porta. O loopback também, que é uma configuração interna dele. E aqui vem as regras de ping, por exemplo. O ping, ele é um pouco perigoso, porque senão a pessoa pode estar pingando e tentando achar o proxy, né? Então não é interessante. Mas como eu disse, com caráter de conhecimento, até para a gente confirmar que está funcionando o firewall, está pingando, está funcionando, em caráter de conhecimento e de estudo, eu deixei funcionando, tá? Assim como o SSH, para a gente estar acessando ele via o, o put, tá? Então ele já funciona via put, também eu consigo estar acessando ele via put. Construto de DNS, né, ele fica aberto e a liberação, né, ele vai comunicar tanto com a porta HTTP como a porta HTTPS. O SSH, né, que é o put, né, a gente pode fazer um acesso externo via código. E o Masquerade ele vai fazer a conexão de uma rede com a outra. Então, para vocês entenderem, o computador para funcionar o firewall ele tem que ter, obrigatoriamente, ele tem que ter duas placas de rede. Posso ter um Wi-Fi também de saída, mas o Wi-Fi tem a limitação de velocidade, então não é interessante estar com Wi-Fi na saída. Eu posso colocar um computador e posteriormente o Wi-Fi, tá? Mas para funcionar adequado, né, o melhor é cabo de rede, né, tem toda a estrutura cabeada até o roteador. Aqui propriamente já é o início do site, né, do bloqueio do site que a pessoa vai poder estar fazendo, o controlador vai poder estar executando. Lá em cima eu falei para vocês que ele cria esse arquivo, né, se ele não existe, e aqui que começa o show. O que acontece? Ele vai lá no aonde está o arquivo root, né, e restaura a configuração. Tudo que está aqui dentro ele vai restaurar para o iptable. Então, as regras salvas, toda hora que eu executo isso aqui, ele carrega de novo nas regras do iptable. Eu fiz essa configuração aqui porque, como na hora que vocês vão entender, na hora que eu rodo o programa, aparece um código dizendo que tem um erro. Na verdade, não tem um erro, é porque a saída cifrão 2, que é o código accept ou drop, ele não está sendo executado. Então, para evitar aparecer uma mensagem de erro, alguma coisa assim, eu criei esse if, né, só para me dar a condição de saber que o código está sendo executado, está tudo ok, e ele passa para a próxima linha, né? No caso, quando não tem, ele dá o exit. Quando a gente executa o código corretamente, ele já pula para a linha de baixo, né? Quando tem o cifrão 2, ele é aceito, né? Ele passa. Ele aceita não, perdão. Quando eu tenho o cifrão 2, que é o accept ou drop, ele passa e funciona. Essa regra de baixa que é o seguinte, ele vai funcionar para quando eu bloquear todo o conteúdo, né, na hora que eu estiver bloqueando sites, ele vai ler o IPv-table, que está nas regras salvas, e vai listar para mim, dando um restore, na minha página de internet onde é executado o bloqueio. Então vocês vão ver, na hora que a gente for fazer o teste, quando eu bloquear a segunda página que vai me mostrar que o site está sendo bloqueado, né, ou liberado, eu vou estar com todos os sites bloqueados, todas as strings bloqueadas aparecendo ali durante 5 segundos. E no final da execução, como eu disse, ele vai pegar as regras do IPv-table e salvar dentro de regras underline salvas.v4, né, que seria o txt. Então no final do IPv-table ele salva as regras, no início dele,
Se não tiver o pivot table, né, no caso aí ele vai zerar as regras, né, então essa regra, esse arquivo praticamente ele não pode não, né, mas ele obrigatoriamente eles têm que estar para ter continuidade com as regras já, né, às vezes você já tem lá X sites bloqueados, se você apagar você vai perder essa quantidade de sites, mas isso aqui roda automático, tá? Então você só vai perder os sites que foram inseridos depois. Então ele cria, passa o arquivo se não tiver, no meio do texto ele restaura, né, as configurações que foram salvas, então ele carrega tudo que tiver dentro das regras underline ponto, salvas ponto v4, né, e carrega as regras e no final ele salva de novo. Então tudo que é feito de bloqueio ele carrega e salva o tempo inteiro, perfeito? Então essa aqui que é propriamente o código do proxy, né, que vai funcionar. Para ele funcionar, eu tenho que ter a pasta web, porque ele roda dentro de um .NET, tá? Então, para ele estar funcionando a regra, eu tenho esse código aqui, que ele vai fazer a conexão com o HTTP, certo? Então, eu tenho os códigos de reconhecimento, né, do site que está sendo inserido e o comando. O comando é o accept ou drop, tá? Então ele vai lá no root, roda o comando fw.sh, né, e insere o site e o comando. Então, e eu tenho agora a configuração, a página de configuração de certificação que o site funcionou, né, que seria o retorno. Então, para ficar com uma linguagem mais fácil de, de, de conhecimento, até de percepção, eu coloquei uma string e um if. Se eu estiver bloqueando o site, né, que o comando é drop, vai aparecer bloqueado. Se eu estiver inserindo o comando accept, né, que é aceito ou liberado, vai aparecer o código accept. Essa regra aqui provavelmente nunca vai acontecer, mas se por acaso alguma coisa aconteceu, algum código não permitido, vai aparecer desconhecido. E aí eu tenho toda o linguajar, né, fornecendo que, no caso é um título, né, o site, e aí eu troco de cor, né, eu coloquei que o site vai aparecer na cor vermelha, uma cor mais forte, o site que foi bloqueado, né, fecho as configurações, e aí repito de novo mesmo as configurações do site para ficar no mesmo padrão, status, que é accept ou drop. Então ele funciona nessas condições. E aí, como eu mostrei para vocês aqui, né, as regras que são salvas dentro do arquivo regras underline salvas, ele vai e busca essas regras e aparece na página para mim os sites e expressões que foram bloqueadas, certo? Então ele me dá essa opção de estar listando no HTTP todos os bloqueios que foram feitos. A parte aqui ele define que a cada 5 segundos, né, que a página está aberta, ele retorna para o meu proxy, que é a página, o index, né, .html. Então ele faz na hora que eu clico em bloquear ou liberar, ele vai aparecer a mensagem falando que o site foi bloqueado ou não, e aí 5 segundos me mostra, né, faz a listagem dos sites bloqueados ou não. 5 segundos depois ele volta volta para a página inicial, certo? Eu vou estar fechando, minimizando aqui o Linux então e vou para a máquina com Windows para a gente fazer o teste. O código do site são uma configuração básica, né, simples de HTML, aonde isso aqui é só os comandos básicos, tá? Lá onde vai ficar o texto, o botão, né, as cores que vão ficar cada um. E aí eu tenho as configurações do botão, né? Eu coloquei uma função que obrigatoriamente a pessoa tem que inserir algum site. Se ela não colocar nada, deixar em branco, vai aparecer uma mensagem dizendo que é necessário inserir um site. Ele não faz nada se não tiver um site inserido, tá? E aí ele vai para o botão, que ele vai pegar o endereço, né, do meu HTML, onde que ele está rodando, ele vai colocar o site. No caso desse botão é o bloquear. Eu tenho a mesma configuração para o botão que é liberar. Ele vai fazer
a verificação, né, se inserir algum site, ele vai jogar aonde está a página do o index, então vai pegar o site e aceita. Eu tenho alguns botões de ajuda, de conhecimento e tudo, que também funcionam com o site, né? Por exemplo, ele já joga para o Git. Eu tenho um vídeo ajudando como que faz o bloqueio, como que é feito esse bloqueio, né? E os sites, né? Digite o site, né? Que é aonde vai ficar o campo, né? Seria o label onde eu vou estar inserindo o site e os botões propriamente dito, né? Então o layout dele é isso aqui. Eu tenho os campos, tá vendo? Ele vai para a página inicial, ajuda, aonde ele vai baixar o arquivo MP4, então ele vai me mostrar onde está. Sobre, ele vai mostrar para o Git, né? Ele vai apontar para a página do Git, onde o código está. Então tem toda a documentação dentro do Git, como foi feito isso aqui. É, e basicamente é isso, entendeu? Aonde que ele vai colocar o site, vai bloquear ou liberar o site. Vamos lá para nossa página do Windows então. Deixa eu aumentar ela aqui para ficar fácil. Tela cheia, abriu, deixa eu maximizar ela aqui para ficar melhor. Vai ficar grandão aqui, mas é mais fácil. Essa aqui é um Windows, né, que está rodando normal, com o sistema ainda não bloqueado. Então eu vou abrir o site da prefeitura, eu vou abrir o site do Terra, o YouTube, Facebook e Instagram para vocês verem que está carregando tudo. Então eu tenho o site da prefeitura está carregando, o site do Terra já carregou, o YouTube também está carregando, Facebook ok e o Instagram, certo? Site da prefeitura, esperar ele carregar porque é pesado, e o Terra também, que tem muita imagem, muita figura, então ele demora um pouquinho mais para estar carregando. Carregou, carregou, perfeito. Então todos os sites estão funcionando aqui. O Instagram também está. Eu não vou deixar ele sem bloquear para vocês verem que o proxy realmente funciona. Então vou fechar eles aqui até para diminuir um pouquinho de consumo de memória, né? Vou nas configurações aqui e vou limpar o cache, tá? Já deixei salvo, né, aqui para agilizar, para deixar mais rápido o processo. E alguns sites também já deixei pronto aqui já. Eu vou bloquear o site da prefeitura de Igarapé. Então vou vir aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que eu disse do campo em branco. Se o campo estiver em branco, eu tentar bloquear, aparece a mensagem e ele não deixa eu fazer nada, certo? Enquanto eu não inserir um site, tanto para bloquear como para liberar. Então eu tenho que inserir um site de qualquer forma. Quando eu clicar em bloquear, ele vai para a página de, de configuração que vocês vão ver o site bloqueado, né, dizendo que ele foi bloqueado, e a lista de todos os sites bloqueados. Então quando eu bloqueio, ele me fala que foi bloqueado e aqui os sites que estão sendo, e o site de Igarapé aqui no final. E a cada 5 segundos ele volta para a minha página inicial, né, do meu proxy. Eu vou bloquear o site do Terra. Bloqueei o Terra, que ó, já apareceu o Terra aqui embaixo, Igarapé, e o site terra.com.br foi bloqueado, certo? Vou bloquear também o YouTube. Vou bloquear ele aqui. Foi bloqueado o YouTube e ele já apareceu também como bloqueado. Vou estar bloqueando o Facebook. Bloqueado. Posso bloquear também PUC Minas, tá? Vamos bloquear ela aqui para vocês verem efetivamente. Eu não abri PUC Minas, então vocês vão ver que não vai nem conseguir acessar. E eu vou abrir outra PUC para vocês verem. Eu vou abrir de novo o Firewall aqui só para me mostrar para vocês o arquivo de regras, né? Eu vou voltar ao root, regras salvas. Vamos ver se os arquivos estão lá, os bloqueios. Pra ver se realmente ele está salvo. Aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó, os sites que eu bloqueei. Lembrando que eu só não pus o Instagram aqui para mostrar para vocês que ele está liberado para acessar. Ele funciona tanto na regra de Alt quanto na regra de forward, tá? Eles estão aqui, ó. PUC e Igarapé. Então ele rodou de todos os sites que a gente bloqueou, vocês podem ver que o INRAR ele só rodou uma vez. Aqui é o forward, aqui é o output, certo?
Então ele só executa uma vez para cada configuração. Se eu tivesse um input aqui, ele colocaria também o input, perfeito? Então vamos voltar ali e voltar ao PUC Minas aqui, ó. Eu vou tentar abrir o PUC Minas agora aqui, ó. Vamos ver se ele vai carregar o site PUC Minas. E o Instagram vocês vão ver que vai funcionar. Olha lá, já carregou o Instagram. PUC Minas ele vai tentar, aqui ó, o Instagram está funcionando, tudo certinho. E o PUC Minas ele está tentando carregar, não vai. Eu posso tentar pesquisar aqui um PUC Betim. Deixa eu pegar ele aqui, ó, Betim. Enquanto isso, PUC Minas não carregou. Ah, PUCminas.br, ele não vai pegar também não. Deixa eu pegar um PUC São Paulo. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Já carregou o site. Esse aqui não vai porque é PUC Minas. Então ele fica bloqueado. Vocês podem ver que o PUC também não carregou, certo? Ó. Qualquer PUC Rio de Janeiro, por exemplo, se eu colocar ele vai funcionar. Agora eu vou dar um pulo do gato. Se eu chegar aqui e bloquear o PUC, somente a palavra PUC, ele vai bloquear, que é o PUC, né, foi bloqueado. PUC São Paulo está aqui. Vamos lá, deixa eu limpar as configurações, porque aqui ele está aberto, mas em cache, certo? Vou copiar aqui só para adiantar. Vou fechar o site, vou fechar a configuração também, não tem necessidade. Vou abrir aqui do lado, ó, colar. Ele não vai carregar, mesmo se eu mandar ele recarregar, ó, ele não vai. Eu posso até tentar colocar só o finalzinho, né, que é o PUC São Paulo. Ele não vai carregar, tá? Porque quando eu inseri PUC, eu travei todo o conteúdo relacionado a PUC. Então ele não abre nada. Então, se eu chegar e agora eu liberar PUC, vocês vão ver que ele saiu o PUC da regra, né? Não tem mais PUC bloqueando. E se eu clicar aqui agora, provavelmente ele vai abrir o PUC Minas. Isso aqui, ah tá. Vamos procurar o PUC São Paulo. Cadê? São Paulo. Ele vai abrir o PUC São Paulo de novo. Então, para a gente mostrar que o site está sendo bloqueado, está funcionando, certo? Eu vou estar liberando agora no Fire todos os outros sites, né, para a gente ver que realmente vai estar liberado para acessar. Então, eu vou estar, vocês viram que está bloqueado o site de Igarapé, certo? Eu vou chegar e bloquear ele, liberar ele para o acesso. Tá vendo? Está o site de Igarapé, ele não carrega. Eu vou liberar o site, certo? Aqui, ó. Igarapé já sumiu, né? Ele estava o primeiro aqui, então Igarapé foi liberado. Eu vou liberar o terra.com. Terra foi liberado, já sumiu daqui também, né? Só tem o YouTube e Facebook. Então eu vou pegar o YouTube, liberar o YouTube, já subiu também, e bloquear o Facebook, né? O YouTube foi liberado e agora eu vou liberar o Facebook. Clica aqui. Eu coloquei aqui só para ficar mais rápido, tá? O vídeo não ficar tão grande, a gente ficar acessando. Então eu posso voltar aqui agora, vou fechar esses sites aqui e vou abrir de novo Terra, YouTube, Facebook. Eles já estão acessando. Já carregou. O site aqui é um pouquinho pesado, mas Facebook também já carregou. Tá ok. Terra também, o YouTube carregou, né? Já está com as configurações aqui. E o site também de Igarapé já está até com pop-up, já abriu já. A gente já consegue estar acessando as funcionalidades do site. Então, demonstrando que o firewall funciona, né? O IP Tables junto com o firewall é uma opção.
Então é uma grande valia, né, para uma empresa, para uma prefeitura, uma escola, onde a gente consegue controlar, ver o funcionamento de um firewall, bloqueando o conteúdo e os sites que estão sendo acessados. Tudo bem? Valeu, galera. Valeu pela força.